mensagem dessa noite é: viva o recomeço. Eu quero dizer algo para você. Nessa noite, nesse dia, existe uma possibilidade em Deus de você viver um recomeço. Ontem foi dia dos namorados. Muitas pessoas postaram fotos com seus namorados, com seus esposos e esposas. O Facebook, o Instagram, as redes sociais estavam repletas de declarações de amor. E quando a gente começa a pensar na perspectiva do casamento, nós vamos enxergar que um casamento, ele é feito de recomeços. Muitas vezes o casal tem que parar, tem que realinhar os seus passos e a partir dali ter um recomeço. Um casamento, e você que é casado, que está aqui nessa noite, você sabe disso. Várias vezes vocês tiveram que sentar, tiveram que alinhar para que houvesse um recomeço. Recomeço. E às vezes, olhando para a nossa vida, às vezes olhando para aquilo que nós estamos passando, às vezes olhando para algumas pessoas, nós pensamos: não existe recomeço para essa pessoa. Não existe a possibilidade dela recomeçar, dela começar de novo, dela corrigir esses erros. O texto de João, capítulo 21, verso 15 em diante, vai contar para nós sobre o processo de recomeço que um homem chamado Pedro teve que passar. João 21, verso 15, diz o seguinte: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que os outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se você me ama. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Senhor, essa é a sua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu poderia trocar o nome de Pedro e chamar esse homem, por exemplo, de Peter. Pedro, em inglês, Peter. E talvez contar uma história para você e dizer que Peter, ele era um fracassado. Peter, ele era um homem que, aonde ele colocava a mão no seu trabalho, nada dava certo. Ele era um homem que precisava colocar o pão dentro de casa, e certa noite ele chegou com as suas redes vazias. Peter é um homem que já fracassou muitas vezes. Ele é bravo, ele não aguenta desaforo, ele tem um estupim curto. Falar com Peter de um jeito que ele não gosta, certamente ele vai responder à altura. E a única pessoa que ajudou Peter a ter uma oportunidade de vida diferente, mais para frente, Peter vai negar esse homem. Essa é a história de Peter. Pedro. E ao olhar para essa história, eu quero te fazer uma pergunta: esse homem tem recomeço? Será que esse homem, quando olha para a sua própria vida, ele acha que ele tem recomeço?
Será que esse homem, quando as pessoas olham para ele, as pessoas veem que esse homem tem recomeço? Existem situações que às vezes nós passamos, que nós achamos que já não há mais recomeço. Existem momentos em nossa vida, momentos marcados pelo fracasso, às vezes pelo desemprego, às vezes por frustrações, às vezes pela morte, às vezes por sentimentos que nos dominam. Nós achamos que já não há mais recomeço. Mas imagine comigo como seria triste um mundo que não houvesse a possibilidade de uma segunda chance. Como seria triste, como seria catastrófico um mundo onde seres humanos não tivessem a possibilidade de uma segunda chance. E nessa noite, nós iremos falar a respeito de recomeço, nós iremos falar a respeito de um Deus que propõe um recomeço para as nossas vidas. Propõe um recomeço para você. Quantos de nós que aqui estamos, já passamos por momentos que nós tivemos que recomeçar? Às vezes, profissionais estudaram anos em determinada área e de repente tiveram que recomeçar na área profissional. Outros recomeçar na família. Chegar para sua esposa, para o seu esposo e falar assim: olha, até hoje eu fiz isso, até hoje eu não agi conforme um homem de Deus, conforme uma mulher de Deus, mas hoje eu quero um recomeço. Quantos de nós que estamos aqui hoje já nos ajoelhamos e falamos: Deus, me dá um recomeço? Todos nós já fizemos isso. Todos nós em algum momento paramos tudo e nos colocamos de joelho no altar e falamos: Deus, eu preciso de um recomeço. E o Deus que nós servimos, Ele é um Deus especialista em recomeços, em começar de novo, em começar a partir desse ponto. O texto que nós lemos é um texto que mostra isso para nós. Pedro, quem é Pedro? Além desse relatório que eu falei a respeito de Peter para você, de Pedro, Pedro é um pescador. Ele pesca. Ele precisa da pesca para sobreviver. Pedro, ele é um pescador. Pedro é um dos discípulos de Jesus Cristo, um dos 12, e além de ser um dos 12, Pedro ele faz parte sempre de um grupo seleto. Sempre que Jesus precisa ter um momento onde o grupo tem que ser menor, Pedro está no meio. Pedro está no meio. Pedro é alguém que Jesus olha para ele e fala: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito. Pedro é esse homem que caminha com Jesus, é esse homem que foi escolhido por Jesus. O que Pedro tinha de especial? Diga: nada. Nada. Mas por que Pedro foi escolhido? Graça, favor de Deus, misericórdia de Deus, um chamado de Deus para a vida dele. Ah, pastor, mas eu não sou especial. Pastor, existem muitas pessoas melhores do que eu, existem inúmeras pessoas mais talentosas do que eu, e de fato meu irmão deve existir, mas não é por isso que Deus te chama. Deus te chama, meu irmão, minha irmã, porque Ele tem graça, porque Ele tem favor. Ele olha para você nessa noite, e se Ele fosse olhar para aquela sociedade da época, Jesus iria escolher um homem mais letrado, um homem com uma cultura diferenciada aos olhos dos humanos. Esse seria o homem que Jesus escolheria, mas Jesus escolhe um simples pescador. Por quê? Por graça. Por graça. Jesus escolheu você. Nós precisamos entender isso quando nós falamos sobre recomeço. Jesus nos escolheu
Paulo vai falar, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Pedro viveu tantas experiências com Jesus. Pedro andou sobre as águas, meus irmãos e minhas irmãs. Mas ele afundou, tudo bem. Mas ele andou sobre as águas. Ele fez algo que nenhum outro homem fez. Ele andou sobre as águas. Quantas experiências esse homem teve. E agora, Pedro, a Bíblia vai mostrar para nós que ele nega Cristo. A Bíblia vai mostrar que Pedro, Jesus e os discípulos estão reunidos. E Jesus ele começa a falar a respeito da sua morte. E Pedro levanta da mesa. Eu imagino que ele fica em pé, bate na mesa e fala: ei, Jesus, para te matarem, terão que passar por cima do meu cadáver. Em outras palavras, Pedro fala: Jesus, para primeiro te pegarem, terão que me pegar. Eu estou com o Senhor até a morte. Estou contigo, Jesus, e não abro. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a história acontece, Pedro nega Jesus por 3 vezes, o galo canta, a Bíblia diz que Jesus passa por ali, e aí neste texto, neste versículo, está um dos olhares mais marcantes da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, logo após Pedro ter negado ele, Jesus olha para Pedro, e Pedro, a Bíblia diz que ele fica extremamente constrangido com aquele olhar de Jesus. Um dos olhares mais incríveis da Bíblia é quando Jesus olha para Pedro, e o olhar de Pedro, e o olhar de Jesus não é um olhar: Pedro, você errou, Pedro, você falhou. Não, mas é um olhar: Pedro, eu estou aqui, eu estou te vendo. Estou te vendo, Pedro. Pedro negou Jesus. Esse homem negou a Cristo. E a pergunta que eu faço para você, olhando humanamente, será que ele, Pedro, teria um recomeço? Humanamente falando, muitos de nós diríamos: não, já era. Pedro agora vai se afastar de Jesus, Pedro agora vai se afastar dos caminhos que Cristo tem para ele. Não. Recomeço para Pedro não. Recomeço tem para outras pessoas. Pedro, agora já não há mais possibilidades de um recomeço. Afinal de contas, quem de nós conseguiríamos recomeçar depois de negarmos Jesus publicamente na frente de muitas pessoas? Quem de nós teríamos a coragem de encarar os discípulos, de encarar novamente Cristo após Ele ressuscitar, depois de ter negado a Ele publicamente? Quem de nós conseguiríamos isso? Esse texto, ele está marcando a história de Pedro. Essa mensagem, tudo isso que está acontecendo, está marcando a vida de Pedro. E Pedro, ele recebe de Jesus uma oportunidade para o recomeço. Jesus ressuscita. Jesus, ele vem dentre os mortos de uma forma gloriosa. Depois de 3 dias morto, ele aparece aos seus. Pedro está pescando junto com outros discípulos, junto com outros. A Bíblia vai mostrar que 7 dos discípulos eram pescadores. Pedro está pescando com os discípulos. Ele voltou para o projeto inicial da sua vida, que era ser pescador. Ele está pescando, ele está ali no meio daquele mar. Jesus aparece para ele. Jesus o chama para a praia. E ali começa o texto que nós acabamos de ler. E aqui está o primeiro tópico da mensagem dessa noite. Preste atenção. Sem Jesus,
nos nossos projetos, as nossas redes serão sempre vazias. Meu irmão, minha irmã, o seu projeto pode ser incrível, o seu sonho pode ser maravilhoso, você pode ter todas as competências humanas requeridas para viver esse sonho, mas se Jesus não tiver, as suas redes serão sempre vazias. Quando Jesus chama Pedro no começo do Evangelho de João, Pedro está com as redes vazias. Jesus o chama e as suas redes ficam cheias. Jesus entrou no projeto. Agora novamente Pedro está pescando. E o projeto de Pedro ser pescador, não pense que era um projeto ruim, porque Pedro era o pescador. Como é que é o nome daquele pescador lá do Instagram que você falou? Que dá as dicas? Flávio Baca. Ou o outro lá, seu centro japonês? Nelson Nakamura. Pedro. Quem que é Nelson Nakamura? Perto de Pedro. Pedro é pescador. O projeto de Pedro ser pescador é ruim? Não, é maravilhoso na perspectiva humana, mas é um projeto sem Jesus. Pedro tinha todas as competências possíveis, ele era desde pequeno treinado para ser um pescador, ele tinha vara, ele tinha rede, ele tinha barco, ele tinha o conhecimento do rio como ninguém, ele sabia os pontos que dava peixe. O projeto de Pedro ser pescador, não pense você que era ruim, era um projeto excelente, só que Pedro tentou recomeçar sem Jesus. E o recomeço só é possível se nós estivermos com Jesus. Senão nossas redes permanecerão vazias. Tem projetos incríveis, tem pessoas que têm sonhos incríveis, tem pessoas que são talentosas intelectualmente falando, a nível de habilidades são formidáveis, mas vivem projetos sem Jesus, e projeto sem Jesus é sempre uma rede vazia de peixes. O que Pedro me ensina? Quando eu quero recomeçar, quando eu tenho um projeto de recomeço, quando eu tenho um sonho de recomeço, quando eu tenho uma visão de recomeço, o que não pode faltar é Jesus. É Jesus. É Jesus. Levante suas mãos e diga assim: com Jesus, as minhas redes serão sempre cheias. Aleluia! Com Jesus eu posso ser pequeno, com Jesus eu posso ser limitado, mas com Jesus as minhas redes serão sempre cheias. Vivemos numa época onde nós precisamos recomeçar. Quantas pessoas estão recomeçando profissionalmente? Quantas pessoas estão recomeçando em vários âmbitos de sua vida? E para o recomeço dar certo, nós precisamos ter aquele que é fundamental nele, Jesus Cristo. Quantos de nós estamos vivendo recomeços? Se você está vivendo um recomeço na sua vida, coloque Jesus como prioridade, e sempre haverá peixes dentro de sua rede. Como é bom ser recebido com uma boa comida. É assim que Jesus recebe Pedro, com uma boa comida. O sul matogrossense, Três Lagoense, corrigindo, tem costume de fazer o quê? Um belo peixe assado na churrasqueira. Primeira vez que eu fui comer um peixe assado na churrasqueira com vinagrete em cima, requeijão, foi aqui em Três Lagoas. Sabe como que Jesus recebe Pedro? Sentado
na frente de uma fogueira, assando um peixinho para ele, com pão. Jesus, ele fala assim: Pedro, senta aqui comigo para comer. Jesus oferece graça para Pedro. Jesus oferece nesse projeto de recomeço, ele não oferece um puxão de orelha. Você não vai ver isso. Você não vai ver Jesus falando assim: vem cá, Pedro, você me negou 3 vezes, eu vou puxar a sua orelha. Não, você não vê Jesus fazendo isso. Em nenhum momento você vê Jesus falando assim: ah, Pedro, eu olhei para você e você me negou. Não, mas eu vejo Jesus esperando Pedro com comida, com um banquete. Receba o banquete que a graça de Jesus oferece para você. Pedro, vamos falar a verdade aqui. Pedro merecia comer um peixinho assado com Jesus na beira da praia? Humanamente falando, não merecia. Mas Jesus chama ele para esse momento, porque é a graça dele, é a graça de Cristo. O recomeço está aí. As condições para o recomeço, Jesus te dá. Ele te chama para um novo começo. Ele te chama para uma nova história. Ele te chama para você se alimentar e falar assim: filho, daqui para frente é uma nova história. É um banquete oferecido por Jesus. Jesus poderia ter chamado ele para tanta coisa. Jesus poderia ter chamado ele para ler a Torá. Jesus poderia ter chamado ele para andar, mas Jesus chama ele para comer. Jesus te chama, meu irmão. Jesus te chama, minha irmã, para um recomeço. E um recomeço possível. Em meio ao momento que nós vivemos no mundo de incertezas, ainda mais nessa sexta, nessa quinta, bombardeados aqui no estado com tantas incertezas, Jesus nos dá uma possibilidade de recomeço. Recomeço. Sabe o que Jesus está preocupado nesse recomeço? Um recomeço, ele tem que ser regado por amor. Jesus, ele poderia falar assim: Pedro, você quer recomeçar? Quero, Jesus. Então, você vai tomar a tua cruz, você vai me seguir agora. Olha, a minha cruz é pesada, você vai fazer isso, isso, aquilo. Mas Jesus, ele não fala isso para Pedro, ainda que Pedro tivesse que fazer. Ainda que carregar a cruz fosse resposta a um chamamento de Cristo. Mas sabe o que Jesus, ele pergunta para Pedro? Se ele o ama. Porque um projeto de recomeço, nós temos que ter o nosso amor por Jesus totalmente adequado, alinhado, organizado. Quando nós estamos em um projeto de recomeço, a única coisa que Jesus, ele quer trabalhar com a gente é nós o amarmos novamente de todo o nosso coração. Ah, mas tem que carregar a cruz, mas Jesus está preocupado com o quê? Em Pedro amar ele. Porque Jesus sabe que se Pedro entender sobre o amor, Pedro entender que tem que amar a Cristo sobre todas as coisas, o projeto do recomeço de Pedro daria certo. O projeto de recomeço de Pedro, se o amor por Jesus estivesse em primeiro lugar, certamente teria êxito. Você está diante de um recomeço, um start, um início de um recomeço. Comece hoje, amando mais a Cristo do que você amava ontem. Comece hoje, sendo mais apaixonado por Jesus do que você era apaixonado ontem. Comece hoje a entregar o seu amor, a se entregar a esse amor. Jesus está te chamando para a praia hoje. Jesus está te chamando para a praia para o recomeço.
Meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui em mim. O que será que Jesus iria conversar com você na praia? Qual é o recomeço que Jesus iria propor para você na praia? Alguma área de recomeço nós temos que ter. E aí tem uma máxima, um ditado popular que diz: em time que está ganhando não se mexe. E se você não mexer no time que está ganhando, o time que está ganhando às vezes vai começar a perder. Até em time que está ganhando é necessário recomeço. Até em projetos que estão dando certo é necessário recomeço, reestruturações, adequações. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: pastor, tudo bem, eu entendo sobre recomeço, mas eu vejo que as coisas estão caminhando na minha vida, as coisas estão andando na minha vida, mas eu quero dizer para você, existem áreas que mesmo coisas que estão dando certo, Jesus te chama hoje para você recomeçá-las. Existem projetos que às vezes nós estamos envolvidos que são incríveis, mas que Jesus nos chama para recomeçar. Às vezes recomeçar as nossas questões familiares melhor resolvidas, às vezes recomeçar a nossa vida com Deus e falar: a partir de hoje, Deus, eu recomeço de uma forma diferente. Às vezes recomeçar questões internas dentro de você. Às vezes olhar para a sua vida, para alguns projetos e falar assim: olha, nessa área eu posso melhorar e eu vou recomeçar. Jesus está sentado na praia falando: filho, filha, qual que é a área da sua vida que você precisa de um recomeço? Em time que está ganhando também se mexe. Nem sempre recomeçar é sobre percas, mas às vezes recomeçar é se posicionar diferente para não perder mais para frente. Preste atenção nisso. Nem sempre recomeçar se trata de percas, mas às vezes recomeçar se trata de posicionar diferente para não perder mais para frente. Às vezes você não perdeu nada, às vezes não tem nada destruído ainda, mas hoje pode ser um recomeço para que mais para frente você não perca, e você não tenha que passar por essa perca, por essa dor, por essa tristeza. Recomeçar tem a ver com isso também. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pense sobre isso. Jesus, ele está sentado na praia com um peixe, com um pão, olhando para você e falando assim: filho, qual é a área? Filha, qual é a área que você precisa recomeçar? Eu quero deixar você orar por alguns breves minutos, por causa do nosso horário. Mas tem esse tempo de oração, tem esse tempo em resposta a essa iniciativa de Cristo de te oferecer o recomeço. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado.
ficar em pé em nome de Jesus? Fique em pé se você pode. Pela fé, seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Levante uma de suas mãos e diga: Jesus, Jesus, nessa noite eu começo a viver um recomeço. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós começamos nessa noite um recomeço. Um recomeço enquanto homens, enquanto mulheres, um recomeço enquanto família, um recomeço profissional, um recomeço emocional, um recomeço, meu Pai, dentro dos nossos corações, um recomeço de nossa vida com o Senhor. Nós começamos um recomeço hoje, meu Deus, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa dar pão, possa dar peixe a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós saímos dessa igreja, nós saímos dessa noite com uma palavra em nosso coração: recomeço é possível, recomeço é possível, recomeço em Cristo Jesus é possível, é possível, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar, e o Senhor possa dar um recomeço para cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo.